Hoje o Simanca é com ele. É uma grande honra para mim, que cobra a cena independente, tá falando uma grande voz que a gente conhece tem muito tempo e que conquistou o Brasil. Então vem com a gente pro Simanca, que hoje a gente tá com a voz do Brasil, o Ivan Barreto. Pra sentar e conversar, depois andar de encontro ao vento. Que prazer estar com você aqui, meu querido. Obrigado pelo convite, me sinto honrado. E obrigado pela elegância também. Pô, ele tá elegante, cara. A gente tá gravando segunda-feira de manhã. Muito generoso. Olha aqui, tá de camisa, cara, e calça, assim, uma elegância, mas ele sempre foi muito elegante. Desde quando a gente conhece, vai nos shows, a gente sempre... E a gente vai saber todo desse cara. E, gente, pra começar... Eu não vou começar do começo, eu tenho que começar um pouco dessa parte final. Que você conquistou o Brasil com a voz do Brasil, com The Voice. Eu quero saber, primeiramente, qual que é a emoção que você tem para falar assim, eu sou a voz do Brasil, o que você sentiu? E caiu a ficha já depois de algum tempo ou não? Bom, foi uma experiência emocionante, obviamente, porque eu não esperava, né, eu não esperava nem participar, quanto mais ganhar. Conta como é que foi esse processo de... Porque eu não me inscrevi, né? Geralmente o processo do The Voice e outros reality shows, você passa por um processo de inscrição. Mas eu não me inscrevi, né? Nunca me inscrevi em reality show nenhum. E veio através de uma ligação. Eles fizeram um convite, o pessoal da Globo entrou em contato, dizendo que era do The Voice. Na época até duvidei, falei com minha esposa, o pessoal tá passando um pilote aqui. Como é que eles te encontraram? É isso que eu quero. Como é que eles te encontraram? É uma boa pergunta, mas eu acho que foi através das redes sociais, que eu cantava, e sempre que eu canto eu posto vídeos, às vezes impulsiono o vídeo, às vezes alguém publica esse vídeo em outro lugar, né? Enfim, uma das pessoas que foi alcançada por um desses vídeos meu, na internet, especificamente no Instagram, ela achou o meu vídeo e me fez um comentário no privado. Ivan, tudo bem? Cara, muito lindo o seu vídeo, cara, muito legal. Posso compartilhar em um grupo aqui de guitarristas que eu tenho? Eu falei, cara, fica à vontade. Quanto mais pessoas compartilhar o trabalho da gente, melhor, hein? Foi isso que ele fez. E dentro desse grupo que ele participa, né, ele colocou minha música, havia um dos produtores do The Voice Brasil lá, que é o Torquato Mariano, que é um dos guitarristas mais conhecidos no Brasil, que é produtor, se eu não me engano, do Michel Teló, no programa. Então, aí o Torquato Mariano falou para a produção, o restante da produção do The Voice, para me procurar, porque eles tinham achado alguém interessante, que poderia ser participante do The Voice. E aí eles entrou em contato comigo, foi assim que aconteceu. E eu quero saber desse processo, porque você passou pelas audições às cegas. E quando viraram as cadeiras, qual que foi o sentimento, assim? E teve aquela pressãozinha de televisão, quem escolher, quem não escolher, e cada um dando seus argumentos. Pois é. Antes das audições da SEGA, tem um processo que é mais cego do que das audições da SEGA, que é um processo seletivo online. Né? Eles marcam reuniões com várias pessoas, né, que são muitas pessoas se inscreveram, muitas pessoas foram convidadas, inclusive pessoas que participaram de edições anteriores. Essa edição que eu ganhei, que foi a última, ela teve uma participação de candidatos da segunda edição, da terceira, da quarta, da quinta, pessoas que ficaram em semifinal. Então foi uma das edições mais disputadas, né? Porque a gente só tinha pessoas que disputavam, mas eram inéditas, cantores inéditos. Dessa vez a gente teve várias pessoas que já haviam participado, né? Então, assim, quando quando eles me fizeram o convite, eles marcaram algumas reuniões online. Eles chamam o pessoal, e com uma tela escura, ninguém vê ninguém, né? Às vezes você vê um quadradinho aqui de pessoa ali, outro lá, e aí você tem que cantar para esse pessoal, você tem que contar a sua história. E eu acho que eu cantei umas 4 reuniões, cantei umas 4 músicas. Então há um processo seletivo antes do processo seletivo. Então você já vai... Você chega no estúdio já carimbado, já passei por isso. Há uma pré-seleção para você chegar nas audições às cegas, né? Que é aquela questão de virar a cadeira lá. Então, mas aí eu cantei a primeira vez, falei, será que foi?
E aí não falava nada. Aí falava assim, parabéns, você passou para a próxima fase. Só que você nunca sabia que fase que era essa. Aí a próxima fase era uma outra reunião. Aí parabéns, você passou para a próxima fase. Aí, e assim por diante. Até que chegou um dia que eles marcaram a reunião, me ligaram, na verdade, pedindo fotos, vídeos, né? Aí eu pensei, bom, se eles estão pedindo isso, quer dizer que Agora vai. agora vai. Aí quando fui numa próxima reunião, eles mandaram para mim a passagem para ir para o Rio de Janeiro, onde fica o Projac, instalar lá e ficar lá com o pessoal. Aí eu entendi que realmente eu havia sido selecionado na pré-seleção para o processo seletivo das audições da SEGA. E aí lá, né, aquela loucura, né, você conhece um monte de pessoas novas. Acho que o mais legal, uma das coisas mais legais são essas, você conhecer tanta gente, tanta arte, tanta gente talentosa, que o Brasil é um celeiro de pessoas talentosas. Uberlândia, inclusive, é um celeiro enorme de pessoas talentosas. A gente vê várias pessoas, artistas despontando aí no mercado, vários nomes aí que não precisa nem citar, que vocês já conhecem, né? Mas ainda não havia tido uma participação de alguém daqui de Uberlândia no The Voice Brasil. E eu fui agraciado de ser o primeiro da cidade e o último do programa, que foi o último, né? E aí, obviamente, chegando lá, conhecendo essas pessoas, né? Tanto de gente bonita e talentosa, aí você faz amizade com todo mundo. Quando a gente olha assim de fora, na televisão, a gente fala, isso é mentira, isso é falsidade. E não tem nada disso. Realmente é uma energia muito legal, uma amizade muito boa que a gente faz uns com os outros lá. A gente aprende a amar, aprende a conhecer. Por sinal, são pessoas que levam e carregam histórias parecidas com a nossa. A pessoa que está envolvida com música, nos bares, desde criança cantando. Fazendo independente sempre muito forte, né? Com o mesmo sonho. Com o mesmo sonho. Então você tem uma particularidade junto com elas, uma coisa em comum muito grande, que é partilhar o sonho, partilhar histórias, partilhar vida, né? Enfim, você acaba conhecendo muita gente que vive a mesma coisa. E você não quer que aquela pessoa saia, é engraçado isso. Você quer que aquela pessoa continue, independente de qualquer coisa. Nossa, porque bacana isso. Realmente eu não sei como foram as edições anteriores, mas essa edição foi uma edição muito especial. A gente se amava mesmo, queria sempre que a gente, obviamente, queria que dê certo para nós, mas também querendo bem o sucesso do outro. Né? Aí eu lembro que no processo seletivo, eu acho que no meu grupo foram mais de 40 pessoas. No meu primeiro grupo que foi mais de 40 pessoas. Então tinha 42, se eu não me engano, tinha 41 amigos novos, né? E a gente fez amizade. Aí no dia que a gente foi fazer a audição à SEGA, foi todo mundo praticamente. Foram 2 ou 3 dias de audições à SEGA, 2 dias de audições à SEGA, e foi uma coisa muito louca. Saímos de van do hotel. Já saí cantando, né? O pessoal já sai animal, já sai cantando. E aí já entramos no Projac, conhecendo aquela estrutura da Globo, né? Passando lá, tem lá a mãe, eu tô na Globo, você vê os lugares das novelas onde eles gravam, você fica assim, cara, que legal conhecer espaço que a gente só via pela televisão, né? Foi muito, muito interessante. Eu quero saber o seguinte, porque tem um processo que você não pode contar para ninguém até certa hora dar certo. Não tem essa... Não, foi... Que eles esperem, não comenta com ninguém, vão ficar sabendo. É porque assim, nesse processo pré-seleção para você fazer as audições, você não pode contar para ninguém que você está entre aspas, participando, que você não sabe que está ainda. Por causa de direitos autorais, por causa de surpresa que a pessoa quer que você provoque uma surpresa. A televisão é entretenimento, eles têm todo um jeito especial de tratar e fazer a mágica acontecer, né? E obviamente é uma surpresa, e você não sabe se realmente você vai. Então se você conta e você não vai, gera uma frustração para você e para as pessoas que você contou. Daí quando eu passei do processo seletivo para a questão de ir para as audições, aí falou, não fala nada porque as pessoas não podem saber, porque eles também tem um cronograma cumprido. Talvez se eles mudaram o cronograma, eles não vão ser penalizados por nada, porque a pessoa está esperando alguma coisa, né? E vem outra data. Às vezes você está ali no processo seletivo, mas depois você sai por algum motivo. Enfim, eles têm os motivos deles, você assina um contrato para não dizer nada sobre o programa, sobre a pré-seleção. E eu quero saber, assim, que agora você tem uma família lá com os músicos que você conheceu, deve rolar muita história, né, nesse WhatsApp, nesse grupo The Voice, deve ser um grupo muito excelente. E como é que foi essa convivência? Tem alguma história que você pode compartilhar com a gente de antes e depois da vitória, durante o processo, e depois
que você se tornou a última voz do Brasil no The Voice? Bom, as histórias tem muitas, né? Muitas histórias de conversa. A gente, como eu te falei, primeiro a gente não quer que ninguém saia. Quando a gente estava lá no camarim, eles chamam de um em um, né? Fulano, vai você. A pessoa às vezes fica muito nervosa lá dentro. Eu tenho uma história em particular para dizer sobre a minha personalidade, né? Todo mundo ficava nervoso, eu ficava muito tranquilo. Eu falei, não entendo, como é que você fica tão nervoso assim e tal? Eu falei, não, fica tranquilo que vai dar tudo certo. Eu até brincava, se nada der errado, tudo vai dar certo, né? Faz sentido. Se nada der errado, tudo vai dar certo. Filosofia do Tiririca. Então eu falava, não, vai dar certo. Só que aí eu fui o último a ir para as audições. Então, Que maldade. eu confortava todo mundo. Na hora que eu foi a minha vez, não tinha ninguém me confortar. Para falar assim, vai dar tudo certo, ó, fica tranquilo. Não, mas aí era engraçado que a pessoa saía, ela ficava nervosa. Aí o pessoal, todo mundo unia, falou, não, fica tranquilo, você vai passar. Aí a pessoa voltava, passei. A gente abraçava um ao outro, jogava junto, se alegrava junto. Então foi uma coisa muito, muito legal. E eu fiz isso com todo mundo, só que na minha vida eu estava sozinho. Fiquei para trás, não teve ninguém para falar para mim, olha, vai dar certo. E engraçado assim que também a pessoa saía, entrava no camarim, pegava as coisas, depois ia embora pro hotel. Né? E aí, depois da audição, quando houve tudo que aconteceu, eu cantei a música, rolou aquela emoção toda, que eu escolhi o Lulu, que você perguntou, né? Porque não foi só o Lulu que virou, né, gente? Não, foi um monte de gente. Foi um monte de gente, foi os quatro que virou. Então eu quero saber como é que foi essa escolha. Eu nem esperava, mas assim, depois que eu escolhi e saí, quando eu entrei no camarim novo, não tinha ninguém, nem tinha traçado pra ir, pra falar nada. Foi muito engraçado, fiquei muito sozinho, assim. Mas essa emoção em particular de virar as cadeiras é uma coisa ímpar, né? O pessoal, os participantes falavam assim, não quero nem olhar. Então você vai ver no programa, tem muita gente cantando de olho fechado. Porque a pessoa não quer ver se vai virar ou não. Porque se não vira, gera uma angústia, gera uma frustração. Ou se demora a virar, você fica naquela agonia. Eu pensei assim, eu quero ver quem que vai virar. Se não virar, não tô nem aí. Já tô aqui mesmo, que vier é lucro, né? Pensei assim. Então eu cantei, se você for reparar, a primeira música que está lá, viu? Eu entrei de olhos abertos, começo ao fim tô cantando. E na hora que eu canto a primeira parte... palco, né? Eu não sei se eu dominei. Já tava no palco lá, senhor. Mas você entra lá, mas que você é jogado lá, vai, e agora? E agora tem que fazer. Então você só canta, faz o que você sabe fazer e o resto que vier, como eu falei, é lucro. Então eu fiquei com os olhos abertos, me concentrei na música e comecei a cantar. Acho que o primeiro a virar foi o Mumuzinho, né? E ele até vira, fica em pé assim e tal. Falei, meu Ivan. Eu falei, um já virou, né? Então já tô dentro do programa. Ver o que acontece. De repente, todo mundo virou, eu fiquei muito feliz. Né? Porque com certeza, né? Tô dentro do programa, dentro do The Voice Brasil. Estilos diferentes, jeitos diferentes de treinar. Qual que eu vou escolher? Aí que vem a questão. Uma vez, eu vou falar sobre por que eu escolhi o Lulu Santos. Quando começou o programa The Voice, foram acho que 12 anos de programa, né? Sim. Eu disse que nunca pensei em me inscrever. Vou falar o porquê que eu nunca pensei em me inscrever. Porque eu nunca achei que arte fosse uma coisa que você pudesse competir. Arte é uma coisa muito particular e cada um lê e enxerga a arte de uma forma. Eu costumo comparar, assim, se você colocar um quadro do Da Vinci de um lado e o outro do Picasso, a pessoa vai olhar e vai ver coisas diferentes. Ninguém vai falar que uma obra é maior ou melhor do que a outra. E eu, como não entendo nada, tudo é abstrato para mim, eu vou olhar e falar assim, esse cara que fez, realmente, ele é muito inteligente. Mas, apesar de não entender nada, mas eu vou falar que é bonito e é belo. Mas não foram feitos para competir, foram feitas para ser arte. Obviamente que o que está em jogo no programa não é competir arte, e sim competir pelo prêmio, mas usando a arte para esse fim. Então, esse é um dos motivos pelo que eu não me inscrevi para o programa. O outro motivo é porque eu não me considerava capaz de disputar com vozes tão poderosas e lindas, como eu falei, sobre a riqueza e diversidade de vozes que a gente tem no nosso país. Então eu sempre me achei assim, eu achava que eu era um fusquinha, eu ia ser um fusquinha no meio de um monte de Ferrari. E aí... Graças a Deus, o Ferrari veio, né? Não, eu sou o Ferrari. Eu sou o Ferrari, eu vou aqui... Eu nem me considero Ferrari, eu acho que assim, o Steve Jobs, né, que ele foi fundador da Apple, então ele falou uma frase, né, na época que ele estava doente, né, infelizmente foi cometido uma doença
grave, né, que é o câncer, que é uma doença muito triste, que infelizmente não tem cura. E ele falou nas suas palavras o seguinte, falou, uma hora você vai entender, quando você chega no final da vida, você começa a valorizar a vida, você entende o que é importante. São as pessoas que te amam, as pessoas que você ama, e você vai entender, por exemplo, que um carro, seja ele novo ou velho, antigo ou tecnológico, ele vai te levar ao mesmo lugar e que um carro bonito e tecnológico te levaria. Então, o que ele passou com isso? Que não importa o veículo, importa você chegar lá. Então, sendo Ferrari ou sendo Fusca, importa ser você e você levar a sua mensagem, né? Mas eu tinha esse preconceito. Preconceito é um conceito pré-estabelecido. Pode ser que ele seja verdade ou não, né? Você pode ser construído pela sociedade ou você mesmo ser construído a partir da sua própria visão. Então, eu tinha esse conceito estabelecido de que eu não seria capaz de competir com vozes, então eu não me inscrevi. Aí veio o convite, eu falei, bom, deve ter alguma coisa que presta. Vamos lá. Vai lá, não, isso aí, eles encontraram, né? Exatamente, foi assim. E eu quero saber o que o Santos falou que te convenceu, de tantas coisas ali. Eu ia falar sobre o porquê que eu escolhi o Lu. Quando eu vi o The Voice pela primeira vez, o Lu Santos foi a pessoa que eu mais identifiquei. Pelo estilo musical? Pelo estilo musical, pela elegância do Lu Santos, pela forma como ele fala e trata as palavras, como ele trata as pessoas. É um cara muito culto, né? Muito inteligente, sábio. Não tá aí até hoje cantando à toa, o cara tem uma voz, tem um estilo. Ele é do pop, ele é do rock, ele é do Brasil em diversas maneiras, né, de se falar. E um cara que eu admirava por essas coisas. E sempre quando eu ouvia os candidatos falando, ele é o que se destacava no seu jeito, na sua elegância, e aquilo me atraiu. Um dia eu falei, se um dia eu fosse um programa desse, eu escolheria o Lu Santos. Então, eu já fui lá, quando me ligaram, eu entrei no The Voice, eu pensei, já é a vez de escolher o Lu Santos. E muito embora, contrariando as expectativas do público, né, as expectativas e a numerologia, né? Porque o Lu Santos ele foi vencedor do The Voice apenas uma vez antes dele entrar. Ele tinha ganhado apenas uma vez. Então, assim, quem tinha ganhado mais era o Teló. Então, todo mundo achava que deveria ir para o Teló, porque ele era o fazedor de campeões, né? O cara é uma máquina de fazer campeões. Então, contrariando as expectativas e os números, eu escolhi o Lu Santos. Por causa, sei lá, como eu falei, por causa de acreditar nele, do estilo. E eu estava pouco acreditando. Falei, vamos lá. Vou fazer uma pergunta com uma pegadinha agora. Essa questão do Michel Teló ter conquistado a maioria dos prêmios tem a ver muito com o estilo musical que ele participa também, que é o sertanejo, né? Que ele alcança mais público, ele é muito bom também no que ele faz, mas o público dele abraça mais ele também. Tem isso, sim, mas eu vou falar uma coisa que vai além disso. Não sei se você já terminou a pergunta, é isso? Não, mas eu queria saber se você acredita que é isso também. A pessoa vai muito pelo técnico e meio que, não que ele deixa a voz lá, mas, vamos ajudar o Teló? Aí vai, né? Eu acho que o The Voice em si e o Teló, eles dizem muito sobre o programa. Né? Eu falo assim, o Bruno Barreto foi campeão do The Voice, por causa da voz, por causa do que ele cantou. Quando você pensa nisso, é uma coisa em si isolada, mas se você pega o conjunto, né, que eu quero dizer, você pega a voz, você pega o carisma, você pega o sorriso, você pega a verdade, você pega a pessoa sendo ela, você entrega um ganhador, um possível ganhador. Acontece a mesma coisa com o Big Brother Brasil. Você percebe que tem vários arquétipos, vários tipos de pessoas diferentes ali. Mas geralmente a pessoa mais simples, mais verdadeira, mais que cai na graça das pessoas, com simplicidade, são as pessoas que ganham o programa ou chegam perto de ganhar. A mesma coisa acontece com o Teló. Gente, o Teló é um posto de simpatia, simplicidade, amor, generosidade. O Teló, ele é aquilo ali. Quando ele sorri verdadeiramente. Quando ele fala, não para os outros, não leve a mal, não que os outros não tenham isso, mas ele é muito simpático. Então a simpatia dele, ele levou, não é à toa que ele tenha, 2 milhões de seguidores. Não é só por ele ser sertanejo, mas é pela simpatia, pelo público que ele conquistou, pela música e pela pessoa que ele é. Então a gente vai falar que os outros, né, além do Lu Santos, eles compartilhassem uma história que você não compartilhou com ninguém, dos bastidores, que você tenha com algum dos 4,
que você tem convívio com os 4, né? Com um mais diretamente e com os outros. Eu queria que você compartilhasse uma história, uma curiosidade que você teve com algum dos 4 que você acha interessante compartilhar. Certo. Primeiro, deixa eu desmistificar uma coisa aqui. Nós, nessa temporada do The Voice, que foi uma temporada mais curta, The Voice durava 3 meses de programa. Eram 3 meses de programa, 90 dias. Esse The Voice durou 30 dias, um mês. É um programa muito corrido, muito dinâmico, assim, muito rápido. Então, nós não fomos treinados por nenhum técnico. Olha, Tá? Então não teve nenhuma hora que o técnico chegasse e falasse assim, aquela salinha que ele vai te dar dicas, faz assim com a voz, faz assim, não teve nada disso. O meu contato o contato nosso, de todos os participantes com os jurados, os técnicos, era simplesmente daquele de palco e na cadeira. Você sobe, canta, desce, vai embora. E ele é a mesma coisa. Então eu não tive nenhum contato com o Lu Santos, sem ser aquele que eu subi no palco. Ele subiu no palco não é para vitória, entendeu? Nem com os outros. O único contato que eu tive com o Lu Santos foi aquele que ele subiu no palco para poder me abraçar. Contato de falar, de conversar, foi aquele lá. Se não tivesse ganhado, eu não teria tido nenhum contato com ele. Corporal, falado alguma coisa tete a tete, entendeu? Então eu não tive nenhum contato. A única pessoa que eu tive contato, assim, antes de tudo, nos bastidores, foi a Fátima Bernardes, até porque ela já ficava ali mesmo. E é um amor de pessoa, tem para falar isso, que é uma pessoa que eu aprendi a admirar e amar de graça, a Fátima. Mas então, já falando aqui, vou falar sobre a Fátima. Uma história que aconteceu, um fato curioso, foi que antes de eu subir, tinha uma entrevista que eu precisava dar para a Fátima, né? Só que antes dessa entrevista eu esbarrei com ela em uma outra sala. Ela, gente, olha, desculpa, eu vou ter que usar essa sala aqui. Eu falei, nossa, não, fique à vontade. Ela me cumprimentou, tudo mais. Aquilo já quebra aquela coisa de você ver a pessoa como um artista, como uma estrela, que ela é intocável. Você vê que a pessoa é simples, que é humilde, enfim. Aí, quando eu subi para cantar, a Fátima estava nos bastidores, né? Ela estava de chinelo, bem simples, assim, sentada. E terminei de cantar, depois deu aquela emoção, eu desci e eu fui passar por ela. Ela falou, Ivan, que coisa linda, né? Sem câmera, sem nada. Aí ela falou, nossa, mas você canta muito bem, menina, parabéns. Que história você tem para levar, para contar? Eu falei, obrigado. Ela falou, posso fazer uma foto com você? Eu falei, Fátima Bernardes querendo fazer uma foto comigo. Aí eu queria fazer uma foto com ela, só que eu não tinha celular, não tinha nada que eu podia levar. Então foi tímido, eu falei, não vou acabar nesse timidez. Ela não. Eu não sou uma pessoa tímida. É uma coisa que, de repente, eu passo essa imagem de uma pessoa tímida, introvertida, mas eu não sou. Eu sou completamente. Eu sou na minha, não é tímido. Eu sou onde eu falo, onde me dá o poder de fala, eu falo onde me convida. Se eu tô na hora de amigo, eu me abro mais. Gosto muito da piada, de sorrir. Mas, enfim, eu precisava ficar na minha lá. Né? Aí ela falou assim, eu posso ver uma foto com você? Eu falei, poxa, claro, vamos fazer uma foto. Aí eu fiquei esperando ela postar essa foto depois, ela não postou. Aí ela postou depois no final do programa, inclusive não tá no perfil dela, que ela postou uma foto de antes e postou uma foto depois, como ganhador, que foi uma coisa muito grata que aconteceu. Nossa, que bacana. Agora a gente vamos perguntar algumas curiosidades que tem por conta de contrato mesmo de The Voice. Não sei se você pode falar já ou não pode. Mas eu vou perguntar porque, assim, a gente tem uma mania, quem chega de fora, é de entender assim, acabou o programa, vocês têm um contrato com a gravadora, com a Universal, gravam um CD, tem um prêmio de dinheiro, mas suas imagens ficam vinculadas à emissora por um certo tempo, ou não. O que eu pergunto é, essa vinculação meio que obrigatória, eu sei que é uma coisa de contrato, mas ela me prejudica no ponto de vista de muitas pessoas, porque você tá no hype do momento e tá todo mundo querendo, né? De ter, todas as emissoras estão querendo aproveitar esse momento e não pode pôr de contato. O que você acha dessa exclusividade? O que ela te deu de ganho e o que ela pode atrapalhar um pouco nesse desenvolvimento pós-vitória, né? Digamos assim. Sim. Bom, para começar, quando aquelas audições pré-seleção, as cegas lá, que você, antes de entrar nas cegas lá, que eu falei sobre a reunião online, para você participar, você já tem que assinar esse contrato de exclusividade. Então, são vários contratos que você assina, de direitos autorais, direitos de imagem. Então, você já entra no programa contratado pela gravadora, se você ganhar,
E se você não ganhar, você também assina um contrato de como é que você fala? Uso de imagem? Não, uso de imagem também, mas de prioridade. Eles têm prioridade. Mesmo se você não ganhar, vamos supor, uma pessoa muito boa participou, não ganhou, mas saiu lá nas batalhas. Se uma gravadora te chamar, você não pode assinar porque você assinou com a gravadora aqui. Entendeu? Aí tem um tempo lá de 3, 6 meses para poder aquele contrato não valer mais. O que eu entendo, né, olhando hoje por fora, prejudica a imagem de quem participou? Prejudica um pouco? Prejudica. Mas, em contrapartida, eu entendo o lado da televisão, da pessoa que te contratou, porque você não era conhecido, certo? Uhum. Mas pega você como repórter, se leva lá. Aí você fica famoso, você apresenta o Jornal Nacional, outra coisa. Beleza. Aí você não era, entre aspas, ninguém conhecido. Mas foi investido dinheiro, foi investido tempo em você e agora você apareceu. Você apareceu, aí a Band quer te chamar, ou uma outra emissora quer te chamar. Então tá bom, vou lá. Aí todo aquele aporte financeiro de tempo investido em você, que a pessoa que está querendo te contratar não ofereceu, vai para uma outra pessoa. Então é meio que injusto isso. Então se a emissora investiu tempo, tempo e dinheiro, por quê? Porque os patrocinadores estão lá pagando o programa. Né? Então a imagem é cedida a eles de propósito para que essa imagem, esse investimento não seja dado para uma outra emissora. Nada mais justo, eu penso. Nada mais justo. Eu entendo que não é bom, mas é justo, porque você investiu tempo, investiu dinheiro, levantou a carreira daquela pessoa. Agora você precisa usufruir da imagem daquela pessoa que você investiu. E com exclusividade, senão outra pessoa vai ganhar dinheiro em cima daquilo que você fez. É uma sacada de inteligência que eu acho justo. Ai, não, eu acho muito legal essa leitura sua. Eu também vou perguntar o seguinte: geralmente quem ganha qualquer reality show da Globo, no outro dia toma café de cavalo no Maria Braga. E eu esperei, eu falei, eu quero ir para o Maria Braga conversar, né? E eu falei, ué, por que, assim, como você falou, o programa foi muito rápido, foi no sprint, né? No tiro curto, mas eu falei, eu acho que vamos explorar o Ivan pelo menos uma semana na programação, no Luciano Huck, na Maria Braga. E por que isso? Eu não tive, eu não lembro, mas não teve isso, né? Não teve esse tipo de divulgação dentro da própria emissora. Acontece o seguinte, o The Voice, ele acontecia num tempo diferente que foi acontecido esse. Esse foi acontecido entre novembro e dezembro, certo? Uhum. The Voice acontecia em uma outra temporada do ano, não era esse ano. Tecnicamente, a Globo não ia realizar o The Voice 12. A Globo não ia realizar, porque havia vencido o contrato. Uhum. Eles não queriam renovar, porque a franquia The Voice é uma franquia europeia. Para vocês, para quem não sabe, gente, é igual o McDonald's, por exemplo. Você ter o McDonald's tem que pagar uma grana para poder você ter o nome McDonald's e usar o nome McDonald's. Se eu não me engano, é a mesma mesmo grupo que fez o Big Brother, que fez outros reality shows que foram exportados para o mundo inteiro. Eu não sei se eu não tenho essa informação, mas pode ser. Então, assim, se você tem um McDonald's, por exemplo, você precisa pagar para poder você ter aquele nome. E a mesma coisa, a Globo precisava pagar para usar o nome The Voice Brasil. Já havia vencido, né, e eles precisariam, só que eles resolveram não fazer. Só que aí de última hora pensaram assim, bom, já que é o último ano e a gente tem que pagar o último de qualquer forma, então vamos fazer. Resolveram, então, não encerrar o programa e fazer. Então fizeram no finalzinho do ano. O que acontece? No finalzinho do ano, a gente sabe que acontece no final, os artistas, os personagens ali, os apresentadores já estão de férias, entendeu? Então eles passam reprise de programa anterior. Por exemplo, lá no Maria Braga está passando a reprise, ela está de férias. Você não está assistindo o programa ao vivo ou gravado, você está assistindo uma coisa que já foi gravada, entende? Por exemplo, o Caldeirão também, o cara está de férias, o Hulk, enfim... Todos os programas as pessoas estavam de férias, então não tinha como ser inserido em dezembro numa programação, porque o programa já estava de férias, né? E então não faria sentido, não teria como entrar. Rapaz, essa pergunta que eu fiz agora, eu me senti, realmente, se eu metinasse no tempo, eu não ia fazer essa pergunta, mas você deu uma bela explicação. Mas porque a gente ficou nesse explicativo, eu quero saber como que ele vai ser explorado nessa divulgação. E agora, a gente sabe que você vai lançar um CD, você já gravou em Belo Horizonte, de inéditas. A gente quer saber um pouco dessa sua obra de inéditas. Qual que vai ser o estilo, o que você está preparando de novidade, o que você pode contar pra gente. Se vai ter participação especial, quem que vai ser, eu quero saber tudo isso aqui, ó.
Bom, a pergunta é ótima, eu estou muito feliz em responder essa pergunta. Todo mundo tem o sonho de gravar e tudo mais. O prêmio, obviamente, veio por intermédio de ter vencido The Voice. Então, eu continuei com um contrato assinado com a Universal Music. E aí, eles me ofereceram uma gravação de 4 músicas, um EP. O EP, para quem não sabe, é um CD encurtado. Se fosse ter 8 faixas, então tem 4. O EP pode ter até, no máximo, 6 faixas, né, para se configurar um EP. Então, é um EP, são músicas gravadas e bancadas pela própria gravadora. E já pegando um pouquinho da explicação anterior sobre a questão de direitos autorais, sobre questão também de royalties, de liberação para poder usar o nome, eu não poderia voltar. Muita gente fala assim, eu queria ver você no programa e não vi de novo na Globo. Por quê? Porque eu não posso mais usar. A Globo não pode mais usar o nome The Voice. Vocês estão sabendo disso. Sim. A franquia foi embora, então você não pode usar mais. Esse é um dos motivos pelo qual eu não voltei. Então, lançando essas músicas, eu não posso voltar a um programa de televisão na Globo e falar tá aqui o ganhador do The Voice, lançando as músicas. Não pode falar o nome do programa The Voice. Isso é muito ruim, né, pra gente. Mas, independente disso, né, a gente tem uma carreira. Eu costumo dizer que um programa, reality show, ele não consegue lançar um artista e fazer uma carreira acontecer do nada. Uma carreira é feita com tempo, com dedicação, muito é um processo. Então, ali, se apareceu ali 3, 4 aparições, não é ainda suficiente para se configurar uma carreira estabilizada, né? Então, muita gente cobra nas redes sociais, queria ver você na Globo de novo, queria ver você cantando, por que você não foi na Ana Maria, por que você não foi no Serginho Grosso, por que você não foi... Então, eu expliquei o porquê e vou explicar também o porquê, depois de lançar as músicas, pelo mesmo motivo, eu não vou voltar lá falando que foi do The Voice, que já é por causa que não pode ser falado porque eles perderam a franquia. Mas você pode voltar lá com o Ivan Barreto e lançar um álbum. Exatamente, é o que eu quero fazer. E aí já não é mais convidado, é uma coisa que você tem que trocar uma ideia, conversar, para poder você... Gente, não é fácil, é muito dinheiro para você entrar em programa de televisão, para você colocar uma música para divulgar numa rádio, é coisa assim, de você pensar em comprar casa com dinheiro. Então é por isso que você não vê artista seu querido em rádios, em televisões, porque é muito complicado, tem que ter um aporte financeiro muito alto. Então, assim, eu vou pegar essas canções que eu já gravei em Belo Horizonte, no estúdio de um amigo meu, que eu conheci, e, enfim, cara muito bom. Lá tem 6 Grammys latinos de gravação, o pessoal lá... Já gravei as músicas, agora está em fase de mixagem, né? Lá no Mix, no Estúdio Mix, lá do Marquinhos. Então, as músicas, o que eu posso falar? São músicas autorais, não tem participação especial de ninguém, só eu mesmo cantando, né? Então, pelo menos agora, não tenho, quem sabe na gravação que eu quero fazer a gravação de um DVD, colocar alguém para participar, uma coisa que tem que ser conversada também. Mas são músicas autorais, música que conta a minha história. Tem a música que conta a história da minha mãe, que eu conto. É maravilhoso, eu já escutei isso ao vivo, é muito bonita. Tem essa música, ainda essa música não vai sair agora, a gente vai deixar para lançar ela mais para frente. Mas são 4 músicas, né? Tem músicas que eu canto no estilo que eu cantei no programa, de jazz, tem música mais blues, tem música engraçada, as pessoas vão ouvir falar isso aqui agora, que eu cantei um rock indie. Um indie rock. Nossa, é porque eu tô imaginando você cantando um indie rock, é diferente, isso vai ser uma coisa bacana, assim. O indie rock é uma coisa mais atual, eu não posso também só... O artista ele não pode pensar em fazer... vai fazer só blues, vai fazer só soul. Primeiro que eu moro num país onde a MPB, né, o pagode, o samba são coisas da nossa raiz, né? Então, esse estilo que eu trouxe para cantar no programa é um estilo mais americanizado. Até propriamente dito a questão do Tim Maia que eu cantei também. Tim Maia foi influenciado, Ed Mota foi diretamente influenciado por esse estilo, né, proveniente do James Brown, que é o rei do funk music mesmo, né, o verdadeiro funk americano. Então, são estilos de música que, assim, na década de 70. Então eu preciso pensar o seguinte, não é que eu não vou, que eu tô cantando porque eu não gosto. Eu gosto muito de pop, gosto muito de soul, de funk, de jazz, de blues. Gosto de MPB, gosto do New Soul, gosto de música contemporânea, gente. Então, assim, eu vou cantar sempre o que eu gosto. Mas eu nunca vai ver Ivan cantando coisa que não gosta.
Então, eu vou lançar esse tipo de música também para poder renovar o meu público também, a galera que gosta desse som, fazer o que eu amo fazer, que é cantar, independente do estilo. Não, e essa mistura é muito boa também para como é que fala? Para renovar também tudo que a gente escuta diariamente, né? Sim, sim. E é muito legal. Eu quero saber assim, você tem uma previsão de quando que esse EP vai sair, quando ele vai ser divulgado? Eu espero que o EP fique pronto, pelo menos daqui, terminando lá, eu digo aqui, uma semana. Mas para ser lançado, acredito que daqui ainda uns 30 dias. Vai ter algum evento especial? Quero saber se vai ter algum show. Eu quero fazer um show de lançamento, tem que fazer, né? Ainda não tem data definida, mas senão a gente lança uma data, porque é tudo assim muito imprevisível. Você lança uma coisa, de repente aconteceu algo, o CD atrasou, não saiu, e aí você perde a data. Tem que esperar ficar pronto, e a partir disso, depois lança uma data oficial de lançamento. Eu quero ser presente nesse dia. Por favor. Eu quero ser presente nesse dia aí, porque assim, você falou que fez uma música especial pra sua mãe, a gente vai entrar nessa... Vamos contar um pouco da história do Ivan Barreto, que antes de ser a voz, ele teve uma trajetória muito bonita, muito marcante, e ele fez uma música com ele que não será divulgada nesse EP, mas ele já cantou ao vivo, eu tive a oportunidade de ouvir, é muito emocionante, a letra é muito forte, e muito bonito a maneira que você contou lá em Londres, quando você fez a apresentação. Queria que você compartilhasse um pouco dessa sua... acho que eu falo assim, desse seu amor incondicional de alguém que lutou tanto por você. E ninguém sabe a superação e tudo que ela e você passaram juntos. E você conseguiu externar isso com muita emoção, muito sentimento com a sua arte. É história longa, né? Aqui é podcast, aqui a gente pode contar tudo. Eu tive que fazer um longa-metragem, poder fazer um filme contando, porque eu tô com 43, vou fazer 44 no do ano, e é de muita história. Então, para resumir isso aqui em pouco tempo, é difícil. Mas eu sou um cara que eu gosto muito de compor, eu sou um compositor. Tanto é que quando o pessoal da produção The Voice, quando eu fui falar sobre a gravação do IP, a primeira coisa que eles perguntaram é: você compõe? Porque é raro hoje em dia você achar quem compõe. E quem gosta de compor, compõe da forma que vive, né? Eu sempre gostei de compor a minha vida. Eu nunca fui de pegar só histórias aleatórias, assim, então qualquer coisa sai compondo. Eu gosto de falar sobre verdade. E, gente, amor de mãe é uma coisa incomparável, né? O amor que sua mãe tem por você e que você tem por sua mãe. Isso é uma coisa que eu acho muito difícil de existir coisa parecida. Só depois de você ser pai, de você ser mãe, você vai compreender realmente, de fato, o que é o amor de mãe. Tem o amor de filho com a mãe e tem depois o amor de mãe com o filho, ou então de filho com o pai. Eu também conto a história do meu pai no programa, né? Lá que eu falo sobre o meu pai. E tem a história depois, você sendo pai, entendendo os motivos, as razões do seu pai, da sua mãe, que agiram com você e te levam a entender que a diferença que é de trocar de posição, né? A minha mãe sofreu muito na vida, como a maioria dos brasileiros, né? Trabalhando muito, muito desvalor, muitos problemas familiares. Minha mãe, por exemplo, perdeu a mãe dela muito cedo. Era uma família muito grande, de muitas pessoas. Então, muita precariedade com relação à educação, com relação a financeiro, comida, enfim, é muita coisa difícil. Para começar, minha mãe me teve com 13 anos de idade. Então, minha mãe me teve numa época que ela estava brincando de boneca. Minha mãe foi uma guerreira mesmo. Então, imagina minha mãe criando, imagina uma menina de 13 anos de idade tomando conta de um menino, um neném. E ela fala que cuidava de mim como se eu fosse um boneco, um brinquedo dela, né? Então, eu ainda quero escrever algo sobre isso, escrever um livro sobre a história minha e da minha mãe, né? Mas o que eu tenho para dizer eu só quis escrever aquilo que está no meu coração, que eu falo no refrão da minha música, né? Mãe, você é a força. Mãe, você é a força. Aí eu falando como foi sofrida aquela vida, sozinha, ferida, sem ninguém, contra tudo, contra todos. Era o que era realmente a vida da minha mãe. A gente sofria muito, como te falei, por falta dessas coisas, as condições financeiras, às vezes lugar para morar,
Então, foi uma vida muito complicada, muito difícil. Eu lembro que com 13 anos de idade, já na época que ela me teve, a gente estava numa cidade chamada Campo Florida, e minha mãe precisando pagar as contas, o aluguel, e eu falei, gente, eu preciso arrumar emprego para poder ajudar minha mãe. Então eu fui trabalhar no Pau de Arara, trabalhar como boia fria, e com 13 anos de idade eu já estava arrancando feijão, capinando braquiara, colhendo laranja, tirando leite de vaca, fazendo o que fosse necessário para poder levar o pão para casa para ajudar minha mãe, porque eu reconheci que minha mãe era uma guerreira e precisava de ajuda, né? Então, eu escrevi a música resumindo um pouco daquilo que foi a nossa história. Isso é muito bonito. E eu quero entender como que a arte encontrou esse menino, o Ivan, que descobriu o talento. Como você se descobriu o talento na sua voz? Como você entrou nesse universo da música e quem que foi sua grande referência nesse processo de uma infância sofrida, mas com muito calor humano, muita união entre você e sua mãe? E como que a arte, a música, entrou nesse tempo? E quem que é a sua grande diferença nesse sentido? A minha mãe com o meu pai, eles cantam, né? Não assim profissionalmente. Eu lembro de ver meu pai cantando um vozeirão muito bonito. Minha mãe também. Minha mãe me escutava muito rádio, né? Quando eu era pequeno eu tinha contato com rádio, que era mais frequente, né? Hoje a gente quase não tem. Apesar de nascer um dos veículos mais proeminentes, né? Que é a rádio que não vai morrer nunca. E eu escutava música na rádio. Então ali minha mãe colocava essas músicas do Michael Jackson, eu era influenciado por aqui, dançava, gostava, imitava, né? E eu via ali, graças a Deus, naquela época tinha muito grandes cantores, grandes artistas tocando nas rádios. Então eu era influenciado por aquelas vozes que eu ouvia ali. Mas eu acredito que quando a arte está em você, é uma coisa que te chama naturalmente, que te empurra naturalmente para aquilo. É uma coisa que te carrega. Muito embora você queira fazer outras coisas, até em termos financeiros, né? Porque a gente sabe que viver de música não é fácil. É muito difícil. Então, você pensa assim, não, eu vou arrumar um outro emprego, vou fazer uma formação acadêmica, porque eu não quero sofrer com música. Mas a música, quem tem ela dentro de si, você não consegue viver sem ela. Você faz de tudo, até sofrer, para poder você ter a música e servir o seu propósito. Eu acredito muito que a arte é uma coisa que você nasce com ela e desenvolve como um diamante que você pega num lugar rochoso, todo sujo, e vai lapidando até ele brilhar. Então, não foi uma coisa assim, eu decidi ser artista. Não. Foi uma coisa que naturalmente foi acontecendo. Então, meu pai me levava para a igreja, o caminho foi esse, né? Meu pai cantava, assim, em casa, eu gostava muito de cantar, minha mãe também. Então, essa veia de cantar, já veio da minha família mesmo, meu pai e da minha mãe. E meu pai me levava para a igreja. E lá eu vi o pessoal cantando e tocando e ficava encantado com aquilo. Meu primeiro contato com a música foi dentro da igreja, né? E meu primeiro, eu não queria cantar, eu queria tocar, bateria. Bateria. Você queria ficar por último nos shows, pelo jeito. Hoje chegar primeiro, porque montar a bateria é outra marinha. Exatamente. E eu lembro assim, que eu gostava muito do som, né? E atrai muitas crianças a bateria por causa do barulho, enfim. É um barulho organizado, galera. É um barulho organizado. No sentido, se tratando de criança, é um barulho realmente. E aí eu lembro que o bar era muito violento, então o pessoal, como acabava de tocar, guardava a bateria, desmontava e guardava num depósito. Colocava as 7 chaves ali, né? E aí, quando acabava o culto da igreja, eu subia na bateria e começava a tocar. E eles pegando e desmontando as peças, colocando lá dentro desse lugar. Antes de terminar aqui, eu ia lá dentro e começava a montar para poder tocar lá dentro. Ele falava, vamos trancar vocês dentro. Eu falei, não, deixa eu tocar um pouco. E eu não tinha dinheiro, obviamente, para comprar a bateria, muito caro. Então o que eu fazia? No lugar onde eu morava, tinha uma espécie de lixão na frente da casa, né? A gente não tinha dinheiro para comprar bateria nem nada, mas aí o que eu fazia? Eu sentava lá, catava as latinhas, lá no lixão mesmo, fincava os pedaços de pau, assim, colocava aquelas latas de Neston, de Nescau, colocava ali, sentava e pegava a tampa da panela e fazia. Então era assim, hoje tem muito vídeo do pessoal fazendo essas coisas, mas naquela época já existia, só não tinha celular para gravar, nem internet para mostrar. Então eu era ali, amassando as panelas lá de casa, no sofá de casa. Então na minha cabeça eu ia ser um baterista. A questão de cantar mesmo veio só com 18 anos na igreja.
né? Depois de muito tempo. Alguém te descobriu e falou assim, você tem que cantar ou você falou, não, agora eu vou cantar? Aí alguém, pastor da igreja falou assim, eu vi você cantando ali, cantarolando uma música, tem uma voz bonita, você não quer cantar? Eu falei, não, deu medo de cantar. Eu não queria cantar porque quando eu tinha mais ou menos uns 9, 10 anos de idade, na igreja onde eu cantava, onde eu participava, tinha uma coisa que chamava oportunidade. O pessoal falava assim, vamos ouvir alguém que quer cantar uma música. Aí alguém levantava e ia lá cantar. Aí um amigo meu foi lá e foi cantar a música e me convidou para cantar a música com ele, né? Até o Charles, né? De vez em quando ele troca uma ideia. E aí o Charles me chamou, quero convidar aqui meu amigo Ivan para cantar comigo. Eu falei, eu nem cantar. Aí você fica assim, com vergonha de negar, mas também com vergonha de ir. Aí eu fui. Só que aí eu falei pra ele, e aí, qual música que vai ser? Aí ele começou a cantar, não falou uma música, eu não sabia cantar a música. E o pessoal esperando, olhando em moleque, né? Você sabe como é que os moleques não, começou a rir. Canta, me canta. Me riram, eu fiquei com uma raiva desses Charles. E foi um trauma na minha vida. Eu falei, nunca mais eu sabia de cantar. E só fui passar a cantar, assim, 18, 19 anos, por muita insistência do pastor da igreja, e eu comecei a cantar. Não foi por isso. E você está falando da sua infância, muita gente sabe, por conta do The Voice, que você não nasceu em Uberlândia. Não nasceu. Mas hoje você é uberlandense, esse cidadão uberlandense, por muito tempo foi uberlandino. Eu quero entender como é que é um carioca, um cara fluminense, né? Veio parar em Uberlândia e como é que foi esse processo de sair de uma cidade grande, né, perto, você tem tudo lá perto, para vir pro interior de Minas Gerais, como é que foi esse processo? E hoje, como você enxerga Uberlândia? Certo. Bom, eu vim de uma cidade que é menor do que Uberlândia, que é Cabo Frio, que é estado do Rio de Janeiro, por isso que eu falei Fluminense. O pessoal acha que eu sou carioca da gema lá do Rio de Janeiro. Não sou de Cabo Frio. Que é uns 100 e poucos quilômetros, se eu não me engano, de lá. Como se fosse daqui a Uberaba, assim, eu acho. Você trouxe pra qual time agora, né? Eu sempre fui o Vasco, né? Tadinho, gente. Tadinho. Não vamos falar de sofrimento agora. Vamos voltar pra música. Vamos voltar pra música. Mas tá indo bem o Vasco tá indo bem. Ganhou, né? Ganhou a primeira rodada. Ganhou a primeira rodada no Campeonato Brasileiro já contra o Grêmio. Tá bom. Respeito o Vascão, rapaz, tem história aí. Vamos lá. Então eu saí de Cabo Frio. Em Cabo Frio, o que eu fazia? Uma cidade litorânea turística, né? Onde a renda principal é o turismo. Então lá eu trabalhava vendendo picolé e sorvete na praia. E quando acabava essa época do turismo, né, que é um tempo que acontece, o que sobrava era a construção civil e eu trabalhava de servente pedreiro nas construções civis. Ou então quando acabava, quando não dava para trabalhar ali, eu trabalhava fazendo bico com meu pai, fazendo mudança, enchendo o caminhão de terra, essas coisas gostosas de fazer. Essas coisas bem levinhas. E aí, o que acontece? Minha mãe, separada do meu pai, que eles separaram muito, né? Cedo, assim, eu era bem novinho. Minha mãe morava com outra pessoa numa casa de veraneio, né? Chamada essas casas de veraneio, que o pessoal sai, tem casa lá para poder passar uma temporada. E me cuidaram dessa casa. O dono dessa casa é de Minas Gerais. E eles tinham uma fazenda em Minas Gerais, perto de Campo Florido. E aí eles falaram pro meu pai, pro padrasto na época, né? Que é o Adão. Falaram assim, olha, a gente tá querendo vender essa casa aqui, mas a gente tá precisando de um casal para tomar conta de uma fazenda em Minas Gerais. Entendeu? Vocês topam? Vocês querem conhecer? Aí é aquela história, né? Todo mineiro quer conhecer o Rio, quer conhecer a praia. E todo praiano quer conhecer o mato, os rios, enfim. E o queijo, essas coisas. E aí eles toparam a ideia e foram. Vieram, na verdade, para Minas Gerais. Eu fiquei um tempo, depois eu fui, né? Foi onde eu conheci Campo Florido e comecei a frequentar e trabalhar em Minas Gerais. Então foi assim que aconteceu. Aí, depois minha mãe me levou de volta para o Rio, eu estava com uns 15 anos, fiquei lá e voltei com 17 para cá de novo, né? Voltei com 17 anos para cá. Quando eu voltei, procurei minha mãe não estava na cidade de Campo Florido, tinha mudado. E aí eu fui procurar saber onde ela estava morando na fazenda. E nessa fazenda eu cheguei na minha mãe e tal, encontrei minha mãe na fazenda, comecei a trabalhar na roça de novo, né? Catar batata, até tinha um lavador de batata aqui
chamada, acho que Lavador Capela, uma coisa assim, Lavadores de Batata Capela, que era o nome do patrão que eu trabalhava, né? E aí eu comecei a trabalhar de tratorista nessa fazenda. Um dia, eu estava num dia de folga, né? Acho que era um domingo, o pessoal daqui de Uberlândia foi fazer um culto, o pessoal da igreja foi fazer um culto nessa fazenda, onde eu trabalhava. E aí, eu sempre já tive o violão comigo e tal. Eu vi, depois do culto, tinha um violãozinho lá, comecei a tocar o violão. Eles viram, acharam interessante. E eles precisavam de alguém na igreja para tocar. E falaram com o meu patrão, falaram, a gente gostou daquele menino tocando, será que você não quer falar com ele para ele vir para Uberlândia, para ele tocar na nossa igreja? Aí me fizeram a proposta e eu vim para Uberlândia, tocar nessa igreja. A igreja metodista é renovada hoje. O bispo Carlos Henrique Ferreira, inclusive, quer deixar um abraço para ele. Boa, que legal. Foram 15 anos ali trabalhando na igreja, cantando, na igreja metodista renovada. Foi onde eu voltei a cantar, inclusive foi isso que me deram essa força de voltar a cantar. Aí eu conheci Uberlândia, eu fui morar no bairro Luizote de Freitas. Um dos outros, na época era um... Não, só tinha um. Igual, né? Daqui a pouco Luizote 20, Luizote 20. Fica transformando Uberlândia em Luizote, né? Luizote também não é. Daqui a pouco Uberlândia vai virar Luizote, não. A capital de Uberlândia é Luizote. Luizote, exatamente. Então, eu fui morar na casa da Cristiane ali e tal, e conheci um pouco, comecei a conhecer Uberlândia. Na época, né, acho uma cidade enorme, o pessoal, eu vim de uma cidade que é muito dada, né, o pessoal, eu achei o pessoal meio frio no começo, por causa do tipo de pessoal carioca, que é muito dado, conversa fácil. Eu andava na rua, o pessoal não dava bom dia, não dava nada pra gente, povo esquisito. Depois eu fui entender que realmente é o jeito do povo, e, enfim. Tá tudo certo. Hoje acho que o pessoal melhorou muito mais, o pessoal muito mais dado, dá bom dia. Acho que, na verdade, essa questão cultural, ela começou a se perder em tudo quanto é lugar. Hoje o pessoal está muito focado no celular, parece que ninguém liga muito um pro outro, né? De uma maneira geral. Muito difícil alguém passar na rua e falar bom dia em qualquer lugar do país. Né? Mas foi assim que eu vim parar em Uberlândia, e qual que é a visão que eu tenho de Uberlândia hoje? Acho que Uberlândia é maravilhoso. O pessoal hoje me pergunta, olha, você está morando aqui ainda? Achei que você tinha se mudado por aí. Eu falei, rapaz, por que eu vou mudar de Uberlândia? Um lugar gostoso como esse. Por que eu vou sair perto do Parque Sabiá, sair do Uberlândia Shopping aqui, Rondon Pacheco, dessa tranquilidade que é o Santa Mônica, que é o Caraíba, esses bairros maravilhosos que tem por aqui. Uberlândia é uma cidade com um potencial muito grande, uma cidade arborizada, tranquila. E acolhedora, né? Tá eu e você que não deixa me... Exatamente. Então, assim, eu me considero talvez mais daqui do que de lá. E pelo tempo que eu vivo aqui, já vivi mais em Uberlândia do que em Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Então, eu amo essa cidade e fico muito feliz que dela também me abraçar, me acolher e de ser, depois de uberlandino, agora ser cidadão uberlandense, graças a Deus. Ivan, você tocou muito tempo nos baizinhos aqui, em festas, casamentos, e eu quero entender, agora você está no outro lado da moeda. Sim. Quero entender como é que é essa diferença, o que você sentiu de diferente após ganhar o The Voice, o que você enxerga dessa independente aqui, e como você enxerga o olhar do uberlandense antes de você ganhar o The Voice e depois. Bom, na verdade, eu não tenho muito tempo de bar aqui. O que acontece? A minha vivência foi toda na igreja de música, né? Então eu gravei 3 CDs, para quem não sabe, eu gravei 3 CDs na igreja, CDs de ordem, músicas cristãs, músicas devocionais, enfim. Com a minha esposa, inclusive, chama Carta Sonora, é um book que a gente tem, né? Tá no Spotify, tá no streaming. Carta Sonora. Tem voz, violão, folk, é bem gostoso de ouvir. A gente só aconselha a pessoa não colocar na estrada de noite, porque senão viram carta sonífera. Só voz, violão se dirigindo ali de noite. Meu voz tá muito bom de ouvir, mas eu tô relaxando. Não pode relaxar tanto. Ainda mais no trânsito. Então, assim, é uma coisa que causou até um certo espanto pro pessoal de Uberlândia, porque quando eu ganhei o The Voice, o pessoal falou, de onde que veio esse rapaz? Eu não conhecia esse cara. A pessoa não sabia, justamente por pouco tempo que eu vinha tocando e cantando nos bares. Eu só vinha cantar nos bares aqui em Uberlândia depois da pandemia. Foi logo depois, então foi em 2020, eu tinha um ano de... Eu acho que tinha mais tempo que eu então acompanhei desde o começo, então. Então tinha aqui quase 2 anos que eu estava tocando nos bares de Uberlândia, tocando em restaurantes e tudo mais.
e casamento. Então o povo estava começando a conhecer meu trabalho. O povo que não é da igreja começando a conhecer meu trabalho. Causou muito espanto o pessoal. Ué, mas esse menino daqui, de onde que é que eu nunca vi o Ivan Barreto, gente? E foi uma coisa muito engraçada, né? Foi uma coisa muito engraçada, de repente todo mundo conhecendo. Então, o que eu posso dizer dessa questão de tocar em bar, da cena? Primeiro que aqui você tem muita casa de show boa para você cantar, muitos bares gostosos de você tocar, de você fazer o som. E, gente, todo o trabalho, eu vou falando aqui, é digno. Todo o trabalho é digno. E o musical, ele é mais digno ainda. As pessoas me falam assim, não, você é cantor, mas você trabalha com o quê? Pô, com música. Né? Então, é importante a pessoa saber e aprender a valorizar um músico. A cena de Uberlândia é uma cena muito rica. A gente tem cantores e cantoras excepcionais aqui, excelentes. Né? A gente tem, eu não vou citar nome, porque senão eu vou ficar devendo alguém. Minha cabeça me fraca com relação a guardar nome e me lembrar das coisas. Mas a gente tem muitos cantores excepcionais aqui. Qualquer um poderia estar no The Voice Brasil e trazer o prêmio para cá, como aconteceu comigo. Né? Então, eu falo que a cena aqui é maravilhosa. Obviamente seria melhor se a gente conseguisse, né, fazer com que o salário fosse melhor, as condições de trabalho fossem melhor, e a gente quer lutar por isso. Um cachê melhor, mas assim, a oportunidade de trabalhar tem, como eu tive. Né? Você pegar o seu violão e sair cantar e fizer uma boa música, você vai ter muito lugar bom para cantar, muito lugar legal para cantar. E eu fui muito bem acolhido e fui abraçado por essa cena aqui. E depois que você deu o The Voice? E depois do The Voice é aquele negócio, né? Você... acho que todo artista, todo cantor quer aquilo que a gente chama de reconhecimento. Na verdade, todo mundo em qualquer profissão, seja no jornalismo, seja na manicure, seja fazendo qualquer coisa, a pessoa quer ter o trabalho reconhecido. Nada melhor do que você aparecer em rede nacional para que isso seja possível. Não é qualquer rede, é na Globo, gente, horário novo. Exatamente. Então, mudou tudo, né? Mudou a vida. Antes você tocava, ganhava um cachê de 300, 400 reais para tocar num bar. Né? Que, pra quem não sabe, geralmente é esse o cachê pra gente. Então você pode ganhar 3 mil, você tem que tocar 10 vezes, né? E 2, 3 horas cantando. E ó, tá ok, é isso. Vamos melhorar esse cachê, vamos tentar melhorar esse cachê aí, pessoal. É um trabalho bonito, mas dá muito trabalho e as pessoas fazem de muito coração. Aí o que acontece? Quando você aparece na rede nacional, a procura aumenta. Então, se aumenta a procura, também aumenta o valor. Então, vamos lá colocar um pouquinho de preço nisso aí. E graças a Deus, as pessoas têm procurado para tocar, para fazer festas, eventos, cantar em cidade. Você tá viajando, vai para Recife agora, hein? Vou para Recife agora, cantar lá, né? É um lugar muito acolhedor. O Brasil é um país maravilhoso, né? Gosta muito de se acolher as pessoas. Sorte de quem contratou o Ivan antes do The Voice. Sorte de quem contratou o Ivan antes do The Voice. E agora a gente tá chegando chamando, agora a gente vai fazer um bate-bola, umas coisas bem mais diretas, assim. Sim. Primeira pergunta que eu vou fazer pra você, o que eu perguntei que você gostaria, que eu não perguntei que você gostaria de responder? O que você não perguntou, eu gostaria de responder. Talvez o que a música significa para mim. O que eu posso falar sobre o que a música... A música... Não só para mim, mas como a forma que eu enxergo a música. A música, para mim, é o coração da humanidade. Porque tudo, a música move tudo. A gente falou de pandemia, e a pandemia, gente, foi uma das épocas que as pessoas mais ouviram música. Para alegrar, para consolar, para distrair, para divertir, para se despedir, para reencontrar, para festejar. A música é tudo. Sem música, como que seria essa pandemia? A música, ela move tudo. Então, quando eu falo de música, eu falo um orgulho tão grande. Não é de ter a música como profissão, da música ter me escolhido para poder representá-la, sabe? Eu tenho muito orgulho de falar, eu sou cantor, eu sou músico. Independente do tanto que você ganha, é uma profissão que você tem que ter orgulho. Nós somos médicos da alma. Nós somos instrutores da felicidade. Nós somos condutores de alegria. E nós somos também portadores de palavras de amor, de carinho, nos momentos mais difíceis das pessoas. Acho que por isso que a gente pensa às vezes que a música é tão desvalorizada, né? Porque assim, as pessoas não entenderam ainda o significado da música, a importância da música, porque ela está em todo lugar, como o ar que você respira. Está em todo lugar e é fácil de acessar. E ela é atemporal. E tem vários significados. Isso é muito legal. Dependendo da época que você escuta. Sim, e a música, como eu falei, a música é como um ar, você precisa dela para viver.
Coloca você num ambiente sem ar para você entender o que significa isso. E é tão comum, né? O ar, o vento, aí tá no cotidiano, não, deixa você sem. Aí você vai entender que você precisa daquilo, como a própria vida. Então, eu sou apaixonado por música. Eu quero saber o que você sente falta no mundo analógico. Porque a gente tá num mundo tão digital, Sim. só que a gente já viveu na época num mundo sem essa internet. Tipo que eu sinto falta do mundo analógico. Cara, a primeira coisa que eu vou falar pra você é da... Gostei da risadinha, deve ter uma coisa engraçada. Eu lembro que quando eu tinha celular, ou quando eu não tinha, eu lembrava mais das coisas. No mundo analógico, você sempre tem um lugar para guardar alguma coisa, sabe? E você perde coisas importantes, por exemplo, como lembrar o número do telefone da sua mãe, como, por exemplo, uma foto que você tem na parede, para poder você lembrar toda vez que você entra em casa ou na carteira. Porque você tira milhares de fotos hoje, né? Mas elas ficam ali naquele celular guardadas em um lugar, daqui a pouco você apaga. O digital, ele trouxe muito avanço, muita coisa importante, mas o calor da lembrança, ele meio que foi esquecido, meio que foi perdido. Entende? Então, assim, tá tudo muito digitalizado, passa rápido. Tudo tá passando muito rápido. Eu gostaria que as coisas durassem mais tempo da forma orgânica que deveria durar. O digital, por exemplo, ele afastou a amizade. Porque você está no WhatsApp, você está num grupo, muitas pessoas ao mesmo tempo sem ninguém. Caramba, né? Você conversa com a pessoa ali no WhatsApp, com uma pessoa num grupo, ou então com ela separada, você percebe que você passou um ano inteiro só conversando com ela por aí, mas nunca mais se encontrou. Porque aquela sensação de estar vendo a foto, de ter feito um vídeo, te dá uma proximidade falsa. Mas você não tem aquele calor, aquele abraço, aquele apertar de mão, sabe? Aquele encostar. Então, para mim, o digital, ele trouxe muita evolução, mas também muita evolução. Tem uma frase que eu uso muito, não sei se alguém já usou na vida, mas é uma frase minha, que eu falo assim que eu chamo de evolução involutiva. É quando você anda para frente, mas está andando para trás. Quando você pega alguma coisa para poder ser bom, mas aqui na verdade está sendo ruim. Nós estamos conectados ao mundo inteiro e desconectados nas pessoas que são próximas a nós. Entende o que eu estou falando? Entendo e compreendo demais. Se não houvesse o celular, os bares estariam mais cheios de pessoas, de conversas, as ruas estariam mais cheias de pessoas, o sabiá teria mais pessoas caminhando e conversando, mais pessoas trocando ideia. Ah, mas aí você perderia o contato com o mundo. E o que adianta você ter o contato com o mundo e não ter contato com pessoas próximas? Não desenvolver amizade, calor e afeto. Acho que nós estamos perdendo mais com o digital, em termos de calor humano e afeto, do que nós poderíamos ganhar. Caramba, eu adorei essa definição. Eu sinto o mesmo. E olha que eu trabalho com isso e eu tento aproximar. Eu sou um cara mais humano possível, mas eu fico muito no digital. Isso às vezes me incomoda. E a gente se tornou escravo no digital. Porque a gente quer aparecer para todo mundo ao mesmo tempo. E tá, você tem que estar postando, tem que estar. A gente se tornou escravo. O importante o digital é como o dinheiro. Se você aprende a usar, você nunca vai ser escravo. Então, o que eu falo é o seguinte: digital, rede social, qualquer coisa. Não, use, mas não se deixe ser usado por aquilo, porque senão vai virar só sofrimento e afastamento. O final da gente, a gente vê esses filmes futurísticos, a pessoa fala assim: nossa, mas será que um dia vai acontecer isso? Está tão longe. Não está tão longe. A gente vê a pessoa com aquele óculos assim, andando na rua, parece que não tem nem vida mais. Acho que a gente vê aquele filme Avatar, né? As pessoas sentadas numa cama, vivendo uma realidade virtual totalmente paralela. É um mundo solitário, né? Vegetativo, para as pessoas com saúde debilitada, ansiedade, transtorno, uma série de fatores que essa aproximação, essa inclusão, que já não é mais inclusão digital, mas é uma imersão profunda que não tem mais fundo, que você não está buscando borda por ele segurar e sair, você não consegue. A gente vê que crianças depressivas, crianças ansiosas. Excesso de dopamina, né? Excesso de dopamina. Que a internet dá. Exatamente. Então, assim, é bom, é lindo, mas a gente é como um açúcar, que se você é gostoso, mas se você come demais, faz mal. Tem que tomar cuidado. Em cima disso, eu vou fazer uma pergunta que eu nunca fiz para um artista, mas eu acho que incomoda para muita gente ver aquele mundo de celular, vendo o show pela câmera do celular e não vendo o show pelo show. Sim.
incomoda você. Você fala assim, nossa, isso seria tão legal se essa galera tivesse imersa com o show em si, não com a imagem que ela tá produzindo do show que ela tá vendo. É difícil opinar sobre isso, mas eu tenho duas coisas para falar. É bom e ruim. É bom para você postar, divulgar, falar o que você esteve, o artista que está sendo divulgado, mas faz parte tudo de um contexto digital, porque se não houvesse digital, a pessoa estava sempre no online. Houve-se, depois das redes sociais, uma necessidade que não havia, mas alguém mostrou para você que você tem uma necessidade de aparecer, né, de se comunicar e de ser bem quisto e bem visto. Porque o amor, o calor humano é uma coisa que todo mundo quer. Todo mundo quer ser bem tratado, todo mundo quer ser bem quisto, bem visto, quer ser elogiado, todo mundo quer uma curtida e um like. E se transformou em digital. Então, quando você pega e filma e as pessoas te dão um like por aquilo que você filmou e mostrou, você se sente bem. Então, você tem duas formas de se sentir bem. Estando ali, ao vivo, compartilhando com aquele artista e também compartilhando com as pessoas o quanto você se sente bem. Então, são duas oportunidades de você ter dopamina liberada no seu organismo, no show e depois show. E você está sendo bem quisto, bem visto. O problema é quando a resposta não é de acordo com o que você esperava. Você postou e as pessoas não te deram aquele like, aquela curtida, aquela valorização que você esperava valorizar. Porque se você está num lugar onde você se sente bem sendo curtido, se aquilo não acontece, o contrário também vai acontecer. Você vai se sentir mal. Você vai se sentir mal quisto, mal visto, ou então você vai achar que ninguém está nem para você. Então tem essa questão. E outra coisa, né, gente? Virou cultura, virou normal. Então, o que a gente vai fazer? Tomar cuidado. O que eu falo para você é o seguinte: toma cuidado. Cara, filma um pouco, posta, depois vai curtir, cara. Vai curtir. Por exemplo, você tá num lugar, é a mesma coisa com a família, o tempo todo a pessoa fazendo foto, fazendo vídeo da família. Fez, você parou um tempo para fazer aquilo, esquece. Trabalho digital, mas trabalha mais o orgânico. Trabalha a sua alma, não só o seu ego, não só aquilo que te faz bem, né, no sentido de digital, mas trabalha aquilo que faz bem organicamente. Eu acho muito bacana você expor isso, porque assim, a gente tem que fazer o que a gente gosta de fazer e não criar expectativas demais por aquilo que a gente fez. Sim. Porque se a gente cria expectativa demais por aquilo que a gente fez, a gente frustra porque o resultado que a gente espera também é muito alto. Se a gente fizer as coisas que a gente gosta, com muito amor, a gente sabe, tá bom. Aos poucos vai acontecendo, mas no momento tá ótimo. A gente não pode criar muita expectativa em cima da expectativa do outro. Exato. Isso aí é muito bacana que você disse. Agora eu quero saber, um sonho do Ivan que ele ainda não fez. Que ele ainda não realizou. Só um sonho. Não, pode ser vários. Aqui a gente tem tempo, pode falar vários aí, sonhos. Eu não tenho a minha casa própria, né? Eu quero um dia poder comprar minha casa própria e um dos meus sonhos é poder ver meus netos. Já? Porque eu sou muito família, eu acredito muito na família. Eu acredito muito na questão do lugar que te abraça, que você tem para abraçar. A gente está falando de orgânico, né? Então, assim, um dos meus sonhos é poder construir minha casa, deixar um lugar para minha filha, meu filho morar, um lugar aconchegante, que me dê prazer, de poder levar meus amigos, né? De ter meu lugarzinho no mar também, que eu amo pescar. Esse é um dos sonhos que eu tenho também. Mas de poder ter saúde e vida para poder enxergar meus netos, de poder abraçar meus netos, sorrir com eles, estar em volta da mesa com eles, compartilhar de amor, de riquezas, de histórias. Isso deve ser tão gostoso, poder ter essa oportunidade com meus filhos e com meus netos no futuro. Isso. Eu não espero muita coisa. Eu acho que essa é a maior coisa mais linda. Eu acho que é a maior riqueza que a gente pode ter. Coisa mais linda, simplicidade. Uma cor. Uma cor, branco. Uma música. Agora, cara, uma música. Uma música. Eu não vou conseguir te dar essa resposta. Mas eu vou falar uma música que mudou minha vida. Aqui está pro lado dele. A primeira. Vou falar. I've
my mind to living in hope of a lonesome time. E a primeira música que eu cantei no The Voice, que é por ela que eu entrei, por ela que eu venci. Acredito que foi isso, a música que me deu destaque. Né? Então, poderia falar que aqui Stop Love You, né? É uma música que eu gosto muito. Um ídolo nacional e um ídolo internacional. Alguém que eu admiro internacional e que eu admiro nacionalmente. Um só. Um só. Cantor, tem que ser cantor. Não, é um ídolo que você tem. Nacional e Eu vou falar internacional. primeiro do internacional, que é o Ray Charles, né? Que eu sou fascinado na voz do Ray Charles, né? Mas eu vou falar de Martin Luther King também, pela luta, história, que é uma coisa fora da música, né? O Ray Charles eu falo questão de voz, talento, tudo que ele passou. Não vou seguir a história da vida particular, porque não é o exemplo a gente pensar a seguir, mas o talento, a admiração por trás dele é enorme. E o Martin Luther King por tudo que ele fez, né? A representatividade dele, não só pela questão de levantar a bandeira, de ser negro e tudo mais, mas por ser quem ele foi, né? E pelo legado que ele deixou como ser humano, né? Pela cor, nem pela área, mas como ser humano, né? No Brasil, um cantor que eu admiro muito é o Leonardo Gonçalves. Sou fã do Leonardo Gonçalves, é um cantor gospel, né? Cara que tem uma extensão vocal maravilhosa. Assim, fã, acho que não tem um ser do Brasil que não é fã da técnica do Leonardo Gonçalves. E uma pessoa que eu acho assim, vou falar, já falou, eu tô falando dois. Não, pode falar. Que nós tá aqui. Um outro cara que eu admiro muito, que já nos deixou, que é o Ariano Suassuna, que é um cara fantástico, de uma simplicidade, uma humildade, um carisma. E um bom humor. Humor, Impagável, velho. Um cara maravilhoso, maravilhoso. E, Ivan, você falando de representatividade da causa, você falou do Martin Luther King, né? E o meu canal também tem uma representatividade um pouco diferente, a gente trabalha diferente, que é a inclusão. Né? A gente é acostumado a trabalhar em inclusão, trabalhando muito o viés negativo da sociedade, que não tem acessibilidade, não tem isso, não tem aquilo, precisa disso, precisa daquilo. Eu trabalho a inclusão de uma maneira diferente. Eu acho que o mundo está aqui para a gente viver e ninguém é obrigado a conhecer a nossa história. E aí, para a gente conseguir o nosso lugar, eu tento abrir os medos dos outros, ou o que a pessoa não conhece, com um sorriso, para ela ter vontade de conhecer um pouco desse universo. E aí, esse termo limita um pouco essa condição de inclusão, porque deficiência ela vai limitar um pouco o desenvolvimento natural da pessoa, porque ela significa falta de algo. Então eu troco esse termo por singularidade, porque somos vários, assim, a gente tem várias singularidades. A minha também é física, eu também estou achando que eu tenho TDAH, mas como na minha infância não tinha essa descoberta, e eu já tinha muita coisa para resolver, o problema ligou muito para essas três. Eu gabaritei todos os testes online, eu não fiz nenhum negócio médico, mas eu entendi, falei, eu acho que eu tenho essa bodega também. Então, assim... Tô até com medo de fazer isso. E aí, eu quero que você, se você tiver, compartilhe uma história com uma pessoa que tem alguma singularidade, alguma deficiência, como todos conhecem, o que essa pessoa te ensinou, o que você aprendeu com ela, e se você puder compartilhar algumas singularidades suas. Bom, eu acho que o termo inclusão social é uma coisa que a gente parte daquela questão que a gente estava falando da evolução involutiva. Se precisa incluir, quer dizer que estava fora. Na verdade, eu não entendo que não se estava fora, ou deixamos de fora, porque involuímos, e agora queremos evoluir, incluindo, mas também uma certa involução, porque não precisava estar fora. Então, eu vejo que a causa de se fazer entender a necessidade de
fazer as pessoas entenderem a necessidade de que somos todos iguais, somos todos parecidos e temos singularidades diferentes. Então, uma música que eu acho muito interessante é assim, eu sou diferente, igual a todo mundo. É isso aí. Todo mundo é diferente, então todos, logo somos todos iguais. Então, sendo iguais, não só na aparência, mas nas oportunidades, na diversidade, na forma de se falar, de se viver, na inserção do mercado, na educação. Precisamos nos adequar, precisamos voltar a amar as pessoas. A Bíblia fala sobre amar as pessoas, amar o próximo como a ti mesmo. Ou seja, querer o bem para a pessoa como você quer para você. Isso é uma coisa que é muito difícil hoje em termos de um país, como a gente está falando, um mundo tecnológico imerso no egoísmo, eu com a minha tela, eu com meus problemas, eu com minhas dificuldades, e cada um por si, e Deus por todos, né? Então você percebe que nós estamos inseridos no contexto e se a gente não lutar por nós mesmos, ninguém vai fazer por nós. Ninguém vai fazer por nós. Então eu acredito que como você luta por essa causa da singularidade, existem outras pessoas que se esperam na bandeira que você levantou e dizendo, existe alguém que luta por mim. Deixa eu lutar também com essa pessoa para que nós possamos lutar juntos. Então eu vejo movimentos, por exemplo, de pessoas fazendo passeata, carreata, manifestações, para chamar a atenção das pessoas. As pessoas não estão dizendo assim, olha, me inclua. Elas estão dizendo, me amem, voltem a amar. Não é só a mim, mas voltem a amar. Entende? Não. Voltem a amar, porque voltando a amar, está tudo incluso. Não só quem está numa cadeira de rodas, não só quem não consegue enxergar o mundo, porque tem uma está dando deficiência, não é uma deficiência, uma peculiaridade, uma singularidade de enxergar. Não só a pessoa que tem uma cor diferente, um cabelo diferente do seu. Ninguém está querendo aparecer. Nós estamos dizendo, voltem a amar. Entende? Eu acho que essa é a frase principal. E aí, volto a dizer, falar sobre a Bíblia de novo, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. Uma pessoa para dar, entregar aquilo que é único, ainda mais um filho, tem que amar muito, tem que amar muito. Então nós precisamos amar as pessoas de tal maneira que possamos dar de nós. Dar aos nossos filhos. E o nosso filho muitas vezes é o fruto do nosso trabalho, o fruto da nossa paciência, o fruto daquilo que nós construímos. Quando nós começarmos a amar as pessoas como nós nos amamos, e se é que nós nos amamos tanto assim também, porque eu não sei se a gente está se amando tão bem, é tanta coisa que nos rouba até nos amarmos, de nos querer bem. A propaganda, por exemplo, alter ego, a propaganda de eu preciso ser bonito, eu preciso gostoso, eu preciso ser forte, eu preciso ser magra, eu preciso ser... É uma teoria nova todo dia, você não tem nem como praticar tudo, exato. Porque todo mundo tá certo. Sim, não, você precisa ser forte para ser bem visto, você precisa ser magra, seu cabelo precisa ser liso, você tem que alisar o cabelo, você precisa mudar para ser bem quisto, bem visto. Tudo isso é fruto do desvio do caráter do ser humano relacionado à falta de amor, do egoísmo, porque nós aprendemos a abandonar as pessoas uns aos outros. Então, não era para ser inclusão. Não precisaria de inclusão. Todo mundo precisa se incluir de novo no amor. E não precisamos abraçar o amor para abraçar todo mundo. É isso. Ivan, foi a definição mais bonita que eu ouvi nesse 1 ano e meio que eu estou fazendo esses podcasts. Foi assim, a definição mais bonita e a mais simples que eu ouvi sobre inclusão, porque eu acredito muito nisso que você falou, e eu falo que a gente é aceito com um sorriso, que é a primeira porta de entrada para quebrar qualquer coisa. Sim. Então, eu quero te agradecer por essa mensagem maravilhosa que você acabou de deixar aqui pro Simanca, e agora eu vou encerrar deixando aberto para você fazer uma pergunta para mim sobre a minha realidade, a minha pessoa, porque as pessoas têm um pouco de receio de perguntar coisas para a gente que é um pouco singular. Como é que eu vou... Pode perguntar o que você quiser, do jeito que você quiser, porque é que eu já sou Simanca, né? Que eu já mando, né? Eu já tenho bom humor. Então, fica à vontade para perguntar o que você tem de curiosidade, o que você quer saber. E eu, como você falou,
Foi uma entrevista maravilhosa. Você fala muito bem, tem muito conhecimento e fala de uma beleza da vida. E quem vê o podcast vai ver o tanto que você merece onde você está e o tanto que o amor te construiu, que é o que falta, que nem você falou. Então, parabéns para você, meu amigo. Eu agradeço muito o espaço, o carinho. E eu acredito muito nisso de você ser você, de não querer construir imagem para poder parecer ser algo. Então, eu agradeço por esse espaço, parabéns pelo seu trabalho, obrigado pelo convite, agradeço muito, né? Eu desejo todo sucesso. Você continue indo. Mas a pergunta que eu queria te fazer é: o que você espera da vida? Eu espero continuar sendo feliz com o que eu faço, plantar uma sementinha para deixar uma mensagem diferente, positiva, e mostrar para as pessoas que há maneira de lutar que não seja com sofrimento. A gente pode lutar com amor, um sorriso, mudar o mundo à sua volta com a sua simplicidade. Você não precisa bater, nem brigar, nem fazer nada disso. E a gente precisa se manter nesse mundo de um jeito. Então, eu espero que a minha semente ganhe frutos, eu consiga levar para muitos lugares, eu consiga me manter com ela e conhecer a beleza que tem no mundo. A gente veio para aproveitar o que tem de bom nesse mundo e aproveitar o que a gente gosta de aproveitar. Cada um tem suas maneiras de fazer, mas eu espero na minha vida plantar essa sementinha com amor, com um sorriso e agregar pessoas nessa minha luta, que eu acho luta não, nesse meu jeito de ser, na minha singularidade que eu tento levar para todo mundo, agregando pessoas. O Matheus está aqui, tem 15 anos que a gente é amigo, a gente está aqui com a Celinha também, que está emprestando na casa dela, que a gente tem que levar as pessoas com a gente. Sim. A nossa história é construída e cada pedacinho que for contado com alegria é um pedacinho que você vai lembrar com muita satisfação. Quando você fala assim, minha vida valeu a pena. Então, o que eu quero é que minha vida tenha sentido para mim e para as outras pessoas que estão ao meu lado. Coisa boa. Aqui já está acontecendo. Já está acontecendo. E com essa mensagem bonita, com esse podcast fantástico, que eu vou encerrar hoje esse Simanca especial com a voz do Brasil e com essa mente maravilhosa, com esse coração puro, cheio de amor, que é a mensagem que a gente quer deixar também no Simanca. E muito obrigado, Ivan, por participar do Simanca hoje. Tamo junto. Obrigado, Matheus, que tá ali atrás das câmeras, olhando pra gente. E obrigado a Celinha, que emprestou o espaço aqui pra gente também. E volte sempre. Obrigado. Você é uma mente, uma voz brilhante. Obrigado, agradeço. Beijo, gente. Fique com Deus.